Em Atos capítulo 15, nós temos o primeiro concílio da igreja cristã primitiva e também a reconfirmação de que a salvação é somente mediante a graça de Cristo. Nos diz o texto que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos que se não circuncidassem, segundo o costume de Moisés, não poderiam ser salvos, ou baseando a salvação simplesmente no ato de circuncidar-se. Diz que esses dois, falando aqui de Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles, subiram a Jerusalém aos apóstolos, presbíteros, com respeito a essa questão, para serem interrogados. Na sequência, caso queira, você pode confirmar, Pedro toma a palavra, afirma como o Senhor lhe aparecera, mencionando o caso de Cornélio, onde Pedro ele prega o evangelho aos gentios, quebrando, quem sabe, do seu próprio preconceito naquela visão de um lençol com vários animais, onde é dito mata e come. E ele entende de que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é aceitável qualquer ou em qualquer nação que tema e faça o que é justo. E ele até confirma no verso 9, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, entre judeus e gentios, purificando-lhes pela fé o coração. E no verso 11 está escrito, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então a salvação, e posso até abrir um parênteses aqui, sempre foi pela graça, como alguns tentam afirmar, olha, no Antigo Testamento era salvo pela lei, e agora nós estamos no tempo da graça. Sempre a salvação foi mediante a graça. Pedro afirma isso, cremos que fomos salvos pela graça, como eles também o foram, como aqueles, tanto os judeus quanto os gentios, em qualquer período, a salvação é mediante a graça de Jesus. Depois, então, de Pedro fazer a sua explanação, a sua explicação, Paulo e Barnabé tomam a palavra, a multidão fica em silêncio ouvindo o que eles tinham a explicar, como Deus maravilhosamente trabalhou por intermédio deles. E, sequencialmente, Tiago, ele chama a atenção para que as pessoas atentassem para as suas palavras, ele explica o que o próprio, ou confirma aquilo que Pedro havia falado, que Paulo e Barnabé havia falado, e ele mesmo diz que isso confere, se está em conformidade com a palavra dos profetas, onde está escrito que cumpridas estas coisas, voltarei, e edificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas e restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, o nome do Senhor, onde a todos é dada a oportunidade de salvação, onde no livro de Isaías havia até mesmo uma profecia, uma promessa dizendo que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui na sequência, ainda fechando as considerações do capítulo 15, a parte inicial, né, do capítulo 15 até o versículo 18, diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem em vos guardar de saúde. Então, vou descrever algumas cartas de recomendação, dando algumas diretrizes e orientações àqueles que estavam chegando à fé. E resumindo nisso, adoração aos ídolos, adorar somente a Deus, os mandamentos, claro, está incluído nisso, e na questão comportamental, as orientações básicas do dia a dia. Que a graça de Deus nos alcance e que sempre venhamos entender e estarmos dispostos a colocar em prática os seus ensinamentos.